Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês um movimento que aconteceu em Cielo, depois em PetroRio. Lembrando que eu estou gravando aqui terça-noite, ainda não vi o resultado da Cielo para saber se vai movimentar ou não. Vocês já vão ter visto um dia depois, mas a gente vai falar hoje aqui sobre assimetrias. A gente vai falar que para você querer ganhar muito, você acaba precisando arriscar muito também. E aí isso depende da tua gestão de risco. Logo depois da vinheta a gente já começa. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, avisem também os seus amigos e até mais. Bom, para ficar claro para vocês, eu quero mostrar aqui no gráfico o que aconteceu, por exemplo, primeiro com PetroRio. A gente viu que a PetroRio chegou lá a R$19 e muito, quase R$20, e aí logo depois ela teve uma queda. Uma queda porque o controlador, na verdade um dos acionistas majoritários, o Nelson Tanure, vendeu uma parte dessas ações. Esse é um movimento que eu naturalmente faço lá dentro da área de membros. A gente tem uma ação, por exemplo, a Trisul, que ela chegou a um momento subir 130%, 140% desde a recomendação. Então o que a gente fez? A nossa exposição, que estava em 10% da carteira, a gente caiu ela para 8%. Esse é um movimento normal, um movimento natural. O próprio Peter Lynch fala sobre isso nos livros dele. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que o controlador está vendendo e ele sabe alguma coisa que a gente não sabe. Isso só é real se ele estiver vendendo uma porcentagem muito grande, se ele estiver vendendo uma quantidade muito grande de ações. No caso de uma pessoa que está vendendo 10% da participação dela depois de subir 100%, é um movimento supernatural, um movimento que eu acho que até é saudável que vocês mesmos nas carteiras de vocês façam, para vocês não ficarem muito expostos a um determinado risco. Quando a gente falou de Cielo, a gente viu uma queda do preço e depois saiu um fato relevante mostrando que um acionista lá dos Estados Unidos vendeu participação até cair para 4,9%. Aí você fala assim, poxa, o que será que esse cara está sabendo que a gente não sabe? Se ele estivesse sabendo alguma coisa, ele teria reduzido a exposição até chegar a zero, tá? Ele não teria reduzido a exposição até chegar a 4,9%. O 5% é o radar. Ou seja, a partir de 5% você é obrigado a avisar para a CVM. Então é muito natural que as empresas e os fundos eles baixem até o 4,9%. Recentemente o GWI fez isso na Gafisa também, vendeu até chegar em 4,89%. E como é que a gente vai trabalhar a assimetria agora? A primeira coisa que vocês têm que entender quando a gente fala sobre isso, essa questão de comprar e vender, que às vezes até um pouco obtusa, as pessoas não gostam de vender muito ação e eu particularmente também não gosto tanto de vender, mas é importante a gente trabalhar uma coisa na nossa mente, que é mais importante do que o não vender, que é a gestão de risco da nossa carteira. E por que eu estou tratando isso agora? Por que é importante? Imagina que você tivesse comprado Magazine Luiza lá atrás. A ação saiu de R$1 para R$170. Suponha que você tivesse começado aquele ano com 10 empresas, 10% em cada uma delas era Magazine Luiza. Se você não tivesse vendido nenhuma e nem comprado nada, quanto a Magazine Luiza representaria hoje da tua carteira? Uns 90%, 95%, 96%? Você estaria com uma gestão de risco ruim. Então, essa parte da gestão de risco é mais importante do que aquele problema particular que você possa ter, que um fala ou que o outro fala, não é bom vender, não é bom vender. E se você vender uma ação, uma parte dessa ação, não significa que você deixou de acreditar no case. É exatamente isso que aconteceu com o CEO da PetroRio, é exatamente isso que aconteceu com o fundo lá da Cielo e exatamente o que aconteceu com o GWI na Gafisa também, tá? E vários outros. Recentemente a gente teve a Abílio Diniz vendendo Carrefour também, caiu de 17 para R$15. E como a gente se aproveita disso?
a gente se aproveita disso sempre comprando na hora que essas pessoas acabam vendendo. Isso tudo está em fato relevante, a gente consegue aproveitar esses momentos, tá? Esses momentos, tirando da Gafisa, claro que a gente não tem recomendação, mas todos os outros a gente acabou aproveitando lá dentro da área de membros. E para terminar, a questão da assimetria. O que a gente tem? A gente não tem ganho em bolsa forte, a gente não tem alta rentabilidade se a gente não correr risco. Tá? Então, quer dizer, nada contra a pessoa que compra Itaúsa. Eu, inclusive, a maior participação da minha carteira é Itaúsa. Só que eu sei que Itaúsa não vai me dar 200% de rendimento em um ano, por exemplo. Tá? Por quê? Porque tem um monte de gente analisando ela e ela é uma empresa constante, é uma empresa que, para ela conseguir fazer alguma coisa diferente do que o mercado já sabe, vai ser muito difícil. Então, ela não consegue surpreender o mercado. Em compensação, uma empresa pequena, uma empresa com risco maior, como por exemplo a Cielo, como por exemplo a PetroRio, elas sim, elas podem ter um rendimento, uma rentabilidade maior, em troca de um risco maior também. O risco de um dia a empresa entrar numa recuperação judicial, o dia da empresa também ter um resultado ruim, entrar no prejuízo no caso da Cielo, voltar a ter prejuízo no caso da PetroRio. Enfim, você corre um risco maior em troca de um retorno maior. E é exatamente assim que eu acredito que a tua cabeça precise trabalhar. Essa relação risco-retorno dentro da gestão da tua carteira. Então, na minha visão pelo menos, você ter 2% de cada uma dessas ações, 3% de empresas com alto risco, mas que podem render 500%, 1000%, 1500%, ao longo dos próximos 3, 4 anos, é extremamente saudável e ajuda bastante na formação patrimonial no longo prazo. É por isso que a gente já conseguiu aqui algumas grandes valorizações. A gente tem na carteira do YouTube aqui a Direcional, a gente tem lá na carteira da área de membros a Trisul, a gente entrou, por exemplo, no case da Santanense, que ninguém conhecia, na PTNat. Eu mesmo, no artigo de hoje que eu coloquei lá no www.dicadehoje7.com, coloco até a minha boleta de compra que eu comprei lá em 2016 da Petrobras a R$ 4,62. Enfim, eu recomendei a Vale aqui a R$ 18, R$ 19 também, ainda bem lá no início. E, enfim, esse tipo de estratégia eu acredito ser muito interessante para pessoas que queiram aumentar aí o patrimônio delas. Tá? Então, fica aí a dica de hoje, toda essa questão do crescimento patrimonial. Muito obrigado a todos. Quem quiser, não esquece de ver lá o nosso artigo no link que está aparecendo aqui em cima, eu vou colocar na descrição também. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, olhem também outros vídeos, porque em alguns outros vídeos a gente mostra umas estratégias um pouco diferentes, estratégias de geração de renda, de dividendos e etc. Só que aí são estratégias que talvez você não vai conseguir um grande ganho patrimonial, mas pelo menos você vai ter uma constância e rendimentos pingando na conta, como é o caso da Itaúsa, por exemplo, que eu citei no vídeo. Obrigado a todos, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.